falar então sobre as questões conceituais de função afim. Primeiro, toda função vai ter a sua forma algébrica e a sua forma geométrica. Então, a forma algébrica de uma função afim é uma expressão que a determina. No caso, ela é do tipo ax mais b, onde o a para a gente vai ser o coeficiente angular e o b vai ser o termo independente, tá certo? Então, o a é o que vai determinar a inclinação da reta. E o b é o termo independente. No entanto, quando a gente fala de coeficiente angular, a gente também está falando de equação da reta, tá? Além de falar de função afim. No entanto, dependente, olha lá, homem não consegue falar e explicar as coisas, falar e escrever ao mesmo tempo, né? No entanto, quando a gente fala de função, é mais comum a gente não utilizar esse termo coeficiente angular, a gente utilizar o termo taxa de variação, tá? Então, eu vou usar isso daí, ó. Então, o A também é a taxa de variação. Então, se ele perguntar, qual é a taxa de variação dessa função afim? Você vai chegar e vai calcular o valor do A ou vai indicar que ele é o A. Então, toda função afim tem essa forma algébrica, A vezes x mais B. Quanto à forma geométrica, que é o outro item que eu citei, toda função afim tem como forma geométrica uma reta. Então, se eu for desenhar isso daqui no sistema cartesiano, tá? Vamos fazer dois aqui, porque eu vou ter que fazer uma diferença. Das duas, uma. E sempre, pessoal, x e y, tá bom? Aqui também, ó, y e x. Então, vamos desenhar em vermelho. Então, ou eu teria uma reta com inclinação para cima, ou normalmente uma reta com inclinação para baixo. Essa reta aqui é que vai me indicar a relação da função, tá certo? Como assim relação da função, professor? Porque, na verdade, o y aqui é o resultado do f de x, o y é o resultado da função. Então, o x é o que eu uso para fazer o cálculo, o y é o resultado da função, é a função aplicada no x, tá? Aqui também a mesma coisa. Bem, a inclinação pode ser nessa posição, e nessa posição nós dizemos que a função é crescente. Por que crescente? Porque se eu vier da esquerda para a direita, tá? A direção que eu uso para a leitura, eu vou subir, tá? Então, os meus resultados estão crescendo. Nessa outra reta aqui, ó, se eu vier da esquerda para a direita e passar pela reta, eu vou descer, tá bom? Então, lembre-se sempre, fazendo a leitura do gráfico da mesma forma e no mesmo sentido em que eu faço a leitura. Então, vindo da esquerda para a direita, subiu, é crescente. Caminhando da esquerda para a direita, desceu, é decrescente. Na prática, para determinar se uma função é crescente ou decrescente, eu tenho que observar o seguinte: se o x aumenta, se eu ando para a direita, o y aumenta também, então eu subo, tá certo? Na função decrescente, conforme o x aumenta, conforme eu ando para a direita, o y diminui, então eu desço, tá certo? Voltando aqui então, nesse caso aqui eu tenho uma função crescente. E no segundo caso, deixa eu só ganhar um pouquinho de espaço aqui, porque está muito apertado. No segundo caso, eu tenho uma função decrescente. Há uma forma de se encontrar, de se verificar se a função é só crescente ou decrescente, só olhando para a lei dela, só olhando para a forma algébrica. É a seguinte: se a função for crescente, o a é maior do que zero. Se ela for decrescente, o a é menor do que zero. E aí, por favor, pessoal,
Gravem isso e jamais se esqueçam. Maior do que zero significa positivo. Menor do que zero significa negativo. Tá certo? Bom, tem mais uma informação importante sobre função. O ponto, mas deixa eu mudar a posição, senão está muito apertado aqui, galera. Vamos pegar essa reta aqui, vamos trazer ela mais para cá. E essa também. Bom, o ponto onde eu acho, tá certo? Ou melhor, onde a reta cruza o eixo X é chamado de raiz. Isso acontece quando o y é igual a zero. Então, na raiz, o ponto está em cima do eixo X e o y vale zero. Sempre, sempre. Tá certo? É sempre assim. Tá bom? Deixa eu até apagar aqui essa parte da reta. Fique mais tranquilo ali o que eu expliquei. Então, na raiz, tá certo? No ponto onde a reta corta o eixo y, tá bom? Eu vou ter sempre, tá? O y igual a zero, beleza? Isso vale independente... Opa, pera lá. Isso daqui vai valer independentemente da reta ser crescente ou decrescente. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter a mesma situação. Nesse ponto aqui, eu tenho a raiz, e nesse ponto aqui, o y é igual a zero. Então, a raiz é um ponto que pertence ao eixo x. Bom, se essa daí é a raiz, esse ponto aqui é onde corta o eixo y, tá? Nesse ponto aqui, eu tenho o termo independente. Então, onde corta o eixo y é exatamente o valor do b da função. E no termo independente é o x que vale zero. Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui, ó, termo independente. Vou dar uma abreviada aqui, tá, pessoal? Que senão vai ficar ruim. E nesse ponto, o x é igual a zero. Tá certo? Para efeito, então, de função afim, o básico que nós temos é isso daqui. Agora, vamos a um outro gráfico, mas daqui a pouco eu vou resolver um exemplo numérico para tentar deixar essas questões conceituais mais claras. Valeu? Até daqui a pouquinho, pessoal.